exemplificar essa ideia. Quando alguém chega no refeitório e fala assim que quer ser a única soldada no batalhão de não sei quem aí, qual foi a ideia comunicada? E qual seria a ação esperada? Ou seja, quando nós comunicamos ideias, a gente quer uma ação, quer uma resposta. Isso está ligado com a pragmática. Mas não somente uma ação esperada, porque na Pedra da Roseta, ela é nada mais, nada menos do que uma homenagem dos sacerdotes egípcios ao rei Ptolomeu. A ação esperada é que as pessoas soubessem dessa homenagem. Mas o nível 5, que é o nível da apobética, isso é algo interessante, porque está relacionado com o propósito principal a ser atingido. Esses sacerdotes queriam que essa homenagem ficasse escrita para sempre, que as pessoas soubessem para sempre o que eles fizeram. Você fala, mas tá, o que isso tem a ver com a minha vida dentro do meu dia a dia? É que talvez na sua aula de biologia, teu professor vai dizer que os nossos queridos DNAs da vida são resultados simplesmente de eras, de pequenas variações, mutações, até chegar a toda a complexidade que nós temos hoje. Toda informação que passa por esses 5 níveis, ela só pode ter tido uma origem inteligente. Veja que interessante. Observando o DNA. Na parte da estatística, que está relacionado com o sinal transmitido, nós temos o número de nucleotídeos que você tem no DNA. Na parte da sintaxe, que está tratando do código utilizado, você tem as sequências dos ATCGs. Quando a gente entra na semântica, que são as ideias que são comunicadas, você vai perceber que isso são a ordem dos aminoácidos. Quando a gente entra na pragmática, ou seja, qual é a ação esperada? A formação de proteínas. E na apobética, qual o propósito a ser atingido? Preservação da vida. O código genético só pode ter sido criado. Não existe a menor possibilidade dele ter aparecido nesses milhões de anos. Bom, se o código genético foi criado, então a pergunta que a gente tem é bem simples. Qual a origem da vida? Resposta: criação. É interessante porque isso geralmente as pessoas não questionam. Eles só, não, mas de onde surgiu o código genético? Exatamente, o código genético veio de onde? De uma criação. Tem uma outra objeção que eu acho muito interessante, vocês já devem ter visto muito por aí, porque elas batem pesado em cima da gente. Qual a origem da biodiversidade? A todos nós viemos de um ancestral comum. Então, a gente está muito habituado a ver essa ilustração nos nossos livros de ciência, mostrando que no comecinho todos os embriões são muito parecidos. Bom, se eles são muito parecidos, é porque eles representam uma origem comum. Eles não perderam a forma original do primeiro ser lá de trás. Tanto é que esse desenho aí aparece nos nossos livros o tempo todo, e a ideia é que a ontogênese seria uma recapitulação curta e rápida da filogênese. Em outras palavras, o desenvolvimento de um embrião praticamente conta a história do desenvolvimento daquela espécie. Essa é a ideia que está ali. Eu sei que muitos de vocês já viram essa imagem. Agora, a imagem está errada. Essa é a imagem correta. A imagem correta mostra que não existe similaridade nenhuma no embrião quando ele não é, ou quando ele está muito pouco desenvolvido. A diferença é muito grande, mas isso continua sendo passado para lá e para cá e as pessoas continuam aceitando todas essas ideias. Nós tratamos disso. O que então produziu toda essa variedade? É aquilo que nós chamamos de uma reserva genética. Olha uma simples borboleta. A borboleta, antes de ser borboleta, ela era uma larva. E essa larva tinha praticamente 16 patas, não voava, tinha uma carinha feia pra caramba, andava por aí, toda estranha. De repente, entra num casulo, ualá, aquele negócio, vai pro Instituto de Beleza, volta, nossa, o que aconteceu? Uma transformação, uma metamorfose. Só que tudo isso já estava no código genético. Não foi nada novo. Eu fico impressionado porque essas ideias nos são passadas o tempo todo. Não, mas evoluiu.
Não evoluiu, já tinha guardado lá dentro, para essa capacidade de fazer essas transformações. Uma delas que mais tem me impressionado está relacionada com a questão do próprio ser humano e da evolução do ser humano. Se vocês lerem o livro A Origem das Espécies, do Darwin, Darwin nunca disse, que o ser humano veio do macaco. Quem disse isso foi Huxley. E é interessante porque hoje o pessoal tenta ver as similaridades. Em termos de similaridades, vocês estão vendo algumas ali. Nós pegamos, por exemplo, os cromossomos. Se você faz uma comparação de cromossomo do ser humano com o chimpanzé e tudo mais, eu acho até algo muito fascinante, porque no passado tinha umas ideias malucas do pessoal. Eles acreditavam que quanto maior o número de cromossomos, mais complexa seria aquela forma de vida. Por exemplo, seres humanos têm 23 pares. Imaginou se a gente não tivesse 24? Bom, 24 pares são os chimpanzés. Mas vamos subir um pouquinho mais, 30 pares, você seria uma vaca. E se a gente chegar a mais de 900 pares, nossa, você seria uma samambaia. E aí o pessoal percebeu que não é bem assim a coisa. Mas ainda eles fazem muitas comparações. Pega, por exemplo, os pedacinhos que vocês estão vendo do lado direito. Vocês estão vendo os pedacinhos de cromossomos, que são dos seres humanos, chimpanzés e gorilas. Para dizer que existe uma similaridade, seria algo mais ou menos assim. Aqui está a parte de cima do cromossomo humano e aqui está a parte de baixo do cromossomo humano. O do chimpanzé, para ficar igual ao do ser humano, você tem que colocar de ponta cabeça. Daí eles dizem que isso é uma similaridade. Deixa eu dar um exemplo prático disso. Imagina que está chegando o seu aniversário e você não vê a hora de ganhar aquele livro, todo específico, produzido pela editora Fiel, sobre amor. Nossa, você não vê a hora. Que legal. Já até encomendei o livro. E daí o seu príncipe encantado chega no dia do seu aniversário com um livro sobre Roma. Você fala, Roma? Eu pedi um livro sobre amor, cara. Você me traz um de Roma? Eu falo, as letras são as mesmas. São exatamente as mesmas letras. É só colocar o contrário. Qual a diferença? É igual. Eu fico impressionado como esse povo da genética me pega um cromossomo, um pedaço do cromossomo, coloca de ponta cabeça e diz que ele é igual. Qual é a similaridade entre amor e Roma? Deixo para vocês pensarem. Uma outra objeção que é importante, a origem do ser humano. Essa é uma daquelas que dá muito trabalho para a gente, principalmente por sermos cristãos, né? Afinal de contas, onde é que você coloca os neandertais na Bíblia? Os neandertais, todos eles fazem parte da onde? Tem muita gente que coloca os neandertais, sei lá eu onde. Já ouvi vários lugares diferentes, mas é melhor não mencionar nenhum para ninguém ter ideia. Mas já colocaram em vários departamentos da igreja. Então você tem vários neandertais na igreja. Onde colocá-los na história e na cronologia bíblica? Bom, teoria da evolução, eu gosto de brincar um pouquinho. Vocês podem ver, a única coisa que nós sabemos especificamente da evolução do homem é essa. Começamos corcundas e estamos terminando corcundas também. Agora vamos pensar diretamente na questão do ser humano, a origem do ser humano. Eu fico muito impressionado com isso, porque quando nós tratamos da origem do ser humano, nós somos bombardeados por essas ideias. É a parte mais comum, ou seja, você pega o tamanho do crânio, baseado no tamanho do crânio, você tem uma suposta evolução do ser humano. Agora, como que esse pessoal sabe realmente que o crânio representa tudo isso? Nós temos alguns exemplos, eu tenho mencionado, um deles é do homem de Tomai, foi encontrado praticamente em 2001, encontraram 4 pedacinhos, juntaram os 4 pedacinhos, você tem ali praticamente o crânio que foi encontrado. E olha que legal as duas propostas que aparecem na revista Nature. A primeira diz o seguinte, que essa fauna associada ao fóssil é que sugere que o mesmo tenha de 6 a 7 milhões de anos. Ou seja, a idade do fóssil é dada através da fauna associada a ele. Lá embaixo, não há DNA antigo ou algo parecido. Em geral, o parentesco entre hominídeos é sugerido pela maneira como os caninos eram usados e pela análise de algumas características mais sutis encontradas tanto na face quanto na base do crânio. O que isso quer dizer? Que toda essa ideia é sugestão. A pergunta que nós temos é a seguinte, ela está correta ou não? Porque sugestão a gente pode dar, precisamos ver se ela é correta ou não.
Um exemplo que eu tenho mencionado muito, alguns de vocês já ouviram no passado, o homem de Nebraska. Descobriram um único dente, acharam que o dente era de um ancestral do ser humano, e daí fizeram um desenho de quem perdeu o dente, da mulher de quem perdeu o dente, do dentista, dos camelos, cavalos. Ou seja, colocaram todo o negócio de um único dente. E até que no final a pesquisa mostrou que o dente era de um porco extinto, não tinha nada a ver com o ser humano. Homem de Piltdown, homem de Java, homem de Pequim, tem uma lista grande deles, todos eles eram fraudes. Ramapithecus era da família dos orangotangos, Australopithecus afarensis, a Lucy também fez parte de um grupo de chimpanzés ou gorilas. Agora, não é isso que a gente vê, inclusive as publicações científicas estão ali. Uma das mais recentes foi justamente o homem de Neandertal. O homem de Neandertal, na revista Nature,